Olá, tudo bem? Aqui é o professor Carlos Rogério de Arte e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o que a gente estudou na aula passada sobre a música do Tom Jobim, Águas de Março. Essa atividade ela tem a ver com a habilidade de identificar e analisar diferentes estilos musicais em gêneros da música popular brasileira e estrangeira, contextualizando-os no tempo e no espaço, de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética musical. Parece difícil, mas não é, tá? Aqui, essa habilidade faz com que a gente pense na música popular brasileira e seus gêneros, aprenda sobre isso e também sobre a música estrangeira, né? Contextualizando ela no tempo e no espaço. Por isso que a gente estuda quem compôs, o ano que compôs, né? Porque o que estava acontecendo naquela época, tá? Como forma de aprimorar a nossa capacidade de ouvir uma música e apreciar a questão da estética musical, da beleza musical, tá bom? Então, para a gente começar, a história dessa música, Águas de Março, ela é uma famosa canção brasileira, né, do compositor Tom Jobim, de 1972, tá? A canção foi lançada inicialmente com o Tom Jobim e o João Bosco. E em seguir, o Tom lançou ela novamente num álbum chamado Matita Perê, tá? No outro ano. Em 1974, uma versão em dueto com a cantora Elis Regina foi lançada no LP Elis e Tom. Quando a gente fala LP, antigamente, hoje a gente fala CD, nem se fala mais CD, né? Mas a gente falava CD. E antes, nessa época, em 1974, a gente falava de LP, que são aqueles discos pretos de vinil, né? Bem grandões. Se você tiver uma curiosidade, faça uma pesquisa a respeito disso, né? Sobre disco de vinil. Então você vai saber o que é. Posteriormente, Tom Jobim também compôs uma versão em língua inglesa, né, que manteve a estrutura e a metáfora central do significado da letra, ok? Durante a construção de sua casa em Poço Fundo, o Tom Jobim quis alterar o projeto da casa, né? Ele queria colocar um pé direito no piso um pouco mais alto, que pudesse, né, ter uma visão melhor. E isso gerou um grande problema, pois o arquiteto e o projetista da casa teve que refazer os cálculos e refazer todo o projeto. Com isso, a obra se atrasou muito e a casa não ficou pronta no mês de fevereiro, antes do início das chuvas de março. Então, e Jobim, né, ele estava acompanhando ali no local toda a obra quase todos os dias. Ele acompanhou todo o passo a passo da construção, né? E muitas vezes essa construção ela era interrompida pelas chuvas de março. E isso causava um incômodo muito grande nele, né? Tanto que ele fala no começo da música até da bagunça da construção, né? É pau, é pedra, é tijolo, é tudo, né, bagunçado. E foi nesse cenário do Som das Águas de Março, todos esses problemas, da espera, da angústia repetitiva, que o Tom ele foi anotando num papel de pão. Você imagina assim, aquele saquinho de pão, de papel, né, que o pessoal põe pão na padaria, e ele foi anotando naquele papel de pão os seus rabiscos, né, e o poema todo da música. E aí ele foi rabiscando, reescrevendo, foi procurando sons, ritmos, harmonias e palavras, né? E nesse manuscrito que é possível perceber os versos escritos, né, com adendos, substituições, palavras ou frases inteiras desprezadas. Então a gente pode fazer aí também uma comparação da construção da música com uma construção de uma casa, né, da construção da casa dele, que ele começou de um jeito e foi mudando com o tempo e foi mexendo aqui, mexendo ali. Da mesma maneira foi feito também a música, tá? Nessa aula passada eu também pedi para vocês fazerem uma pesquisa e responderem algumas questões, né? Então a gente vai falar sobre essas questões. Qual é o assunto principal da música? Bom, de forma metafórica, se vocês não sabem o que é metáfora, procura também, pesquisa o que é metáfora, tá? De forma metafórica, Águas de Março fala das chuvas do fim do verão, como um símbolo de renovação da vida. Uma pesquisa feita por um jornal de São Paulo em 2001, com jornalistas, músicos e artistas de todo o Brasil, elegeu a música Águas de Março, composta em 1972, como a melhor canção brasileira de todos os tempos, tá? E aí tem uma outra questão, que gênero musical a música pertence? Ela pertence ao samba, né? E o estilo é a bossa nova,
tá? Também tem várias músicas muito lindas. O Brasil ele é conhecido exteriormente muito pela bossa nova, né, além da Águas de Março, uma música muito conhecida no Brasil é a Garota de Ipanema, que também foi uma música que fez muito sucesso. E principalmente o Brasil, a música brasileira no exterior, ela é conhecida pela bossa nova e pelo samba, tá? Depois, numa outra pergunta, fala assim: em que ano a música foi gravada e de que época do ano a música se refere? Ela foi gravada em 1974, ela começou a ser composta em 72, mas ela foi gravada em 74. Ela se referia à época de março, à época das chuvas, tá? Essa composição ela teve alcance mundial, ela foi regravada em outras línguas? Sim, ela se tornou uma das 10 músicas mais tocadas em todo o mundo do século XX. Então você pega aí, né, todas as músicas que foram gravadas no século XX, que vai ali de 1901 até 2000, ela foi gravada, ela é uma das 10 músicas mais tocadas em todo o mundo no século XX, tá? E ela foi eleita depois, né, por 250 críticos, a melhor música brasileira de todos os tempos. Por isso que a gente estuda um pouquinho sobre Águas de Março, né? Bom, eu fiz uma pergunta, no vídeo aparece uma outra cantora. Qual que é o nome dela e qual gênero musical ela mais cantava? Bom, a cantora que aparece lá é Elis Regina e o gênero musical que ela mais cantava, ela cantava música popular brasileira, tá? Eu fiz uma pergunta e eu até peço desculpa para vocês, porque o vídeo que eu enviei, o link do vídeo que eu enviei, não era o vídeo que eu queria. A pergunta fala assim: qual instrumento o Tom Jobim aparece tocando no vídeo? No vídeo que eu enviei para vocês, o Tom não aparece tocando instrumento nenhum, e eu quero corrigir isso para vocês. No vídeo que eu tinha a intenção de enviar, e foi um erro meu, o Tom Jobim ele aparece tocando flauta no vídeo. De março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Bom, então pessoal, essa foi a curiosidade da aula dessa semana sobre o Tom Jobim. Espero que vocês tenham gostado, sobre a música Águas de Março. E eu tô passando uma outra atividade hoje que fala sobre a música sertaneja, tá? Então, façam as atividades, não esqueçam de enviar para mim, para que eu possa controlar a presença de vocês e também para a gente poder atribuir nota no final do bimestre, tá bom? Um abraço, pessoal, até mais!